Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo do Uno aí. Hoje a gente vai construir aí, vamos fabricar todo o arco ali da gaiola interna do Uno. Deixei os faroletes acesos porque eu tava dando uma partida no carro aqui, fica um pouco desligado, né? Então acaba que a gente dá uma partida, dá uma ligada no carro, funciona, ouve a musiquinha ali dentro, né? Infelizmente não dá pra ouvir aqui no YouTube, né? Por causa de direitos autorais, a gente ouve a musiquinha do Need for Speed, alguma coisa assim, né? Que tem direitos autorais, não dá pra botar aqui, mas enfim. Tava dando uma partida no carro, já esquentou, já desliguei tudo direitinho. Agora vamos partir aqui pro serviço aqui da gaiola do Uno. Nos vídeos passados aí vocês viram, a gente fez as sapatas ali, ó, aquelas duas peças de ferro aqui, ó, que vão ser fixadas ali e vai ser a base do arco aqui que a gente vai fazer na parte interna do carro aqui. O carro vai ter um arco que vai ir de um ponto ao outro e um X na parte aqui. No vídeo passado eu trouxe aí uma modificação que eu fiz no próprio editor de vídeo lá, que eu costumo fazer antes de fazer qualquer modificação aqui no carro. E ali a gente teve vários modelos, né, de gaiola que dá para fazer aqui no carro. Eu postei lá no Instagram, o pessoal comentou bastante com relação a quais modelos eles gostavam mais. Ficou basicamente entre o modelo 2 e o modelo 4. Vai estar aparecendo aí, mas o 2 ganhou com folga, né? Eu não sei se todo mundo que comentou lá no Instagram viu o vídeo passado. Eu recomendo que veja, porque eu comentei cada ponto positivo e negativo de cada modelo aí que a gente chegou à conclusão que dá para fazer aqui, que ficaria legal. Eu também gostei bastante do modelo 2. Eu acho que eu cheguei até a falar isso no vídeo, mas ele tem um ponto negativo que eu vou ver aqui que dá para fazer, que é justamente o diferencial dele, né? Que é aquela barra que atravessa entre o arco ali, pode atrapalhar na inclinação do banco. A gente vai conversar isso mais pra frente. No vídeo de hoje aqui eu vou fazer o arco, quero finalizar esse arco, pelo menos a parte de soldagem, a parte de acabamento a gente vê depois, mas quero pelo menos finalizar a parte da soldagem do arco. Vamos montar todo o arco ali, vamos fazer as curvas. Eu já comecei aqui a fazer alguns cortes, então já peguei algumas manhas, vou passar algumas dicas interessantes aí para quem quer fazer esse tipo de gaiola aí na interna do carro, como cortar as curvas, como fazer as soldas pedaço a pedaço. Acho que vai ser interessante aí para quem quer fazer e acabar não saindo fora de esquadra. E eu espero que a minha não saia fora de esquadra aqui, tô com as dicas em mente aqui, já coloquei algumas em prática, vi que vai dar certo, enfim. Então se estiver gostando do vídeo, deixa seu gostei. Se estiver gostando e não tá inscrito no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. A reforma desse carro inteira tá aí no canal. Essas lanternas de LED aí que infelizmente não aparece direito da forma que eu tô vendo aqui na filmagem. Eu acredito que na filmagem, assim como no vídeo da lanterna, né, tá aparecendo alguns tracejados aqui, mas na vida real isso daqui tá tudo uniforme, vermelhão também, assim como é a seta e a luz de ré. Eu modifiquei essa lanterna por completo, lente, a parte de LED, enfim, fizemos tudo direitinho. Aí já vocês estão vendo o farolete, mas a luz de freio também acende tudo direitinho. Tem vídeo aí, tudo no canal. O interior também a gente modificou tudo. O interior do carro é todo modificado e tá sendo modificado também. Tem painel desmontado aqui, a gente tá modificando completamente o painel. Já tem mais de mês que eu tô quebrando cabeça com relação a isso. Eu tô montando um grafismo só pro meu carro. Tô quebrando cabeça, mas a princípio parece que vai dar certo. Se der certo, eu vou trazer vídeo aí no canal. Mas tem um painel de camurça aí, entre aspas, que é um painel flocado. Basicamente é um pó que você reveste todo o painel e ele fica parecendo Alcântara, tá vendo? Eu, se eu não me engano, fui um dos primeiros a ensinar a fazer isso no YouTube. Pesquisei bastante para descobrir, de tanto pessoal perguntar como que eu fiz, como que faz, onde é que vende, tudo. Eu decidi montar um kit com tudo que você precisa para fazer esse tipo de revestimento no seu painel ou em qualquer peça plástica ou de ferro que você tem aí. Então o kit vem com já todos os materiais, o aplicador eletrostático, o pó de flocagem com margem de sobra para você fazer um painel aí com mais detalhes do que esse do Uno. Então é um acabamento que já tá mais de ano aqui no carro, ó. Você pode passar a mão com certa força assim, que não arranca nada, fica igual um tecido bem colado mesmo e fica parecendo camurça. Deu outra cara aqui pro carro. Se você tiver interesse, chama aí no direct, no Instagram, vou deixar aparecendo no meu Instagram aí embaixo, chama lá no direct, a gente troca ideia, eu envio tudo o kit com tudo que você precisa, você não vai precisar de nada, só remover o painel do carro para fazer a aplicação e já tá tudo lá para você preparar, aplicar e esperar para instalar no carro, beleza? Então vou deixar de falar, vou mostrar para vocês ali os materiais, tudo que eu separei aí e vou começar a tentar montar tudo aqui, fazer todas as soldas e dar as dicas aqui que eu percebi com relação ao corte das curvas ali e como que vai fazer todo o desenho ali, beleza? Então bora lá, deixa de enrolar, vamos lá na bancada que eu vou mostrar. Beleza, pessoal, tô aqui na bancada. Eu acho que antes de começar a mostrar os cortes ali, os materiais, eu preciso mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui esse arco da gaiola e passar algumas ideias aqui que eu tive pra gente fazer os cortes dos tubos e das curvas. Então o arco da gaiola vai ser mais ou menos esse desenho aqui que eu tô falando pra vocês. Ele vai ser dividido em algumas partes com tubo, né, de 2 polegadas e algumas partes que vão ser as curvas. Só que eu não tenho a dobradeira, né, a dobradora de tubo, e eu vou fazer as curvas com curvas já compradas. Eu comprei esse tipo de curva aqui, que é uma curva em 2 polegadas, da mesma espessura do tubo que eu tô usando, né? E ela já vem
com uma curva em 90 graus. Na verdade, eu acho que isso aqui é o cotovelo que chama. A curva, ela tem um prolongamento aqui, ela é mais cara e não tem necessidade. Essa curva, por sinal, é muito bem feita, porque o corte dela aqui, ó, é bem preciso. Eu cheguei a comprar curvas em outros locais que eram bem mal feito o corte, você olhava assim, era bem torto. Então, quando for comprar esse tipo de curva aqui, dá uma olhadinha para ver se ela é bem feita direitinho, que ajuda muito aqui na hora de fazer os cortes. Eu vou mostrar por quê. Então, como eu falei, o arco ali vai ser dividido em algumas partes com tubo e algumas partes que vão ser as curvas que a gente vai soldar nos tubos. No caso aqui, eu comprei duas curvas de 90 graus, igual eu mostrei para vocês, porque eu vou dividir elas em 4, né? Cada curva vai ser dividida em duas e vai ser formado essas duas curvas que a gente precisa para fazer todo o arco aqui. A dificuldade que tá aqui é justamente qual ângulo, como que eu vou cortar a curva ali, justamente para dividir ela de forma que eu corte essa pequena curva aqui com o ângulo necessário para fazer essa curva acompanhando o vidro do carro e essa outra curva aqui completando os 90 graus. O fato aqui é que se eu somar essa curva mais essa, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então só preciso de uma curva de 90 graus para fazer essas duas curvas que tem aqui, porque eu vou dividir ela e assim que eu tiver esse ângulo formado, o restante da curva vai ser justamente o que eu preciso para completar. Então foi por isso que eu comprei apenas duas, porque eu vou dividir elas no meio e elas vão me dar o ângulo certinho. Mas como que eu vou descobrir qual o ângulo certo e como que eu vou fazer esse corte preciso para fazer com que saia certinho essa curva aqui de acordo com o carro? Então tá aqui tudo que eu usei para fazer o corte dessa curva de 90 graus na posição certa que me dê as duas curvas. Basicamente o que você vai precisar usar aqui é o tubo que você já vai ter comprado aí para fazer a gaiola, né? Se caso você for querer fazer a gaiola. Eu já tinha uma medida aqui que sobrou do escape do prisma, mais ou menos a medida que eu precisava aqui, ó, para fazer essa altura aqui. Mas se você não tiver cortado, é só você tirar uma medida ali, tira um pouquinho a mais para você fazer essa altura aqui e já usa esse tubo que você tirou para fazer essa gambiarra aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai te ajudar a localizar aqui o ângulo correto ali para fazer essa primeira curva aqui. Você vai precisar emendar essa curva aqui no tubo com a fita crepe, e o pulo do gato aqui que eu fiz aqui, na verdade eu tenho esse metro aqui, que é o metro, se eu não me engano, de bambu, é bem antigo, eu praticamente nunca uso ele, mas ele tá sempre guardado ali, vai que uma hora precisa. Eu tirei justamente um pedaço dele, que justamente tem essa angulação aqui, essa rotação aqui. Se você não tiver isso, é muito fácil de fazer, pega duas barras chatas assim de ferro e faz um furo e arrebita, ou bota um parafuso com porca, de forma que você consiga virar ele aqui, ó, e que ele fique travado no ângulo, pra você não perder o ângulo depois que você fizer a medida lá. Beleza, tá aí, é bem simples, não tem nada de complexo aqui. Eu só peguei e emendei tudo com fita crepe. A dica aqui, igual eu falei pra vocês, prestar atenção na curva que você vai comprar, que ela tem o corte bem retinho aqui, ela não pode estar angulada, senão isso pode fazer você perder o ângulo aqui ou marcar o ângulo errado. Assim como o tubo que você cortar, corta ele bem retinho, não deixa a esmerilhadeira, a cortadeira que você for fazer, a serrinha, cortar torto não, senão na hora que você for emendar aqui com fita crepe bem justo, vai ficar torto a curva e você vai acabar marcando o ângulo errado. Fora isso, só emendar os dois, a curva com o tubo aqui com a fita crepe e emendar aqui, ó, a parte aqui do marcador de ângulo que eu inventei aqui, no tubo aqui, ó, eu prendi com 3 fita crepe e sempre presta atenção na parte onde ele tem o ponto de rotação dele, que é o centro aqui, ó, ficar exatamente na emenda dos dois tubos, não pode nem ficar muito para baixo, nem muito para cima, na emenda dos dois tubos, porque aí você vai ter agora um marcador de ângulo aqui, ó, bem preciso a olho nu, que vai ser o suficiente aqui para fazer toda a solda, não precisa de mais precisão que isso, e você consegue aqui marcar qual ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó, dessa ponta aqui. Fiz uma gambiarra aqui para ficar na posição, para eu ter uma mão livre aqui para mostrar para vocês, porque eu tô segurando a câmera com a outra. Mas eu basicamente prendi aqui com fita crepe. O que a gente vai fazer aqui é definir o ângulo através desse medidor aqui que a gente fez. Você vai olhar meio na lateral aqui e vai achar mais ou menos o ângulo que fica paralelo aqui com o vidro do carro, que foi o que eu fiz. A precisão aqui é no olhômetro laser, mas deu muito certo, fica muito bom. Quanto maior for essa parte aqui, ó, melhor, porque mais preciso vai ser aqui, ó, que o ângulo que você vai achar. O que eu fiz aqui foi definir o ângulo e sempre prestar atenção aqui, ó, se não ia vir na direção do forro de teto que tá aqui. Definido o ângulo, você vai deixar nessa posição e vai remover aqui do carro, vai levar lá pra bancada. E eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer a marcação ali pra ficar no ângulo perfeito, se fizer o corte e sair direitinho com o ângulo que você tem que deixar aqui pro próximo tubo que você for soldar já ficar nesse mesmo ângulo aqui. Então depois de ter definido o ângulo ali dentro do carro, então ele tá fixado aqui no ângulo que eu coloquei lá no carro. Aqui também tem que ser bem preso para você poder mexer e ele não mexer aqui embaixo. Agora é só cortar aqui, ó, e remover essa parte aqui, que é o nosso marcador de ângulo. Então depois de você cortar aqui e remover, ele vai estar fixado no ângulo que você colocou lá. Agora é muito simples. Eu basicamente encostei aqui, ó, toda essa região aqui no tubo
que tá aqui, e como ele tá 100% coladinho aqui, os dois cortes estão retinho, né? A curva é de boa qualidade, foi cortado retinho, eu tenho certeza que se eu encostar aqui, ó, o ponto que tiver tangente ali, ó, tá vendo que é um 164 ali na minha régua? É um ponto que tá bem tangente à curva, é justamente ali que eu tenho que fazer a marcação para fazer o corte, igual eu fiz já a marcação aí, tá vendo? Se o ângulo tivesse dessa forma aqui, ó, um ângulo diferente, chutei aqui um ângulo, era só você encostar aqui, ó, e o ponto que seria tangente seria lá próximo do 162, tá vendo? É 162 que tá encostando ali na curva, então eu vou fazer a minha marcação justamente ali, porque se eu cortar naquela direção ali, igual eu marquei aqui, ó, o próximo tubo que vai sair também encostado na minha régua, então não tem segredo, é só fazer essa marcação, e foi com essa marcação que eu fiz e cortei ali, e já testei no carro, já emendei aqui com fita crepe e deu muito certo. Uma dica que eu posso dar para vocês, para não precisar ficar cortando o tubo aqui, na dúvida, né, você tá na dúvida, passa na loja de material de construção, compra esses tubos aqui, ó, também de 2 polegadas, é o mesmo diâmetro, só que são de plástico, bem mais baratinho, facinho de cortar, então você pode cortar aí, tirar as medidas antes de você cortar definitivamente o tubo de ferro. Então a dica já tá dada aí, foi essa forma aí que eu tive, não sei se é a melhor forma possível, mas é a forma mais simples que eu achei aqui para fazer uma marcação precisa e fazer um corte preciso, de forma que esse pedaço da curva aqui vai ser justamente a minha curva com ângulo para cá, e o restante aqui vai ser justamente a curva de cima. Eu praticamente não vou precisar ajeitar nada na curva, já vai ficar com os dois ângulos precisos aí para me fazer todo o meu arco aqui do carro, beleza? Agora eu vou terminar de cortar ali todos os pedaços de tubo, terminar de cortar essa curva, começar a dar os pingos de solda ali e vou mostrando para vocês de acordo que eu for prosseguindo aqui como que vai ficar esse arco aí do carro, beleza? Uma dica só para copiar, né? Depois que já tiver cortado um lado, se quiser cortar a mesma curva, né, a mesma angulação do outro lado, você não precisa ficar medindo do outro lado, até porque o olho não vai acertar 2 vezes o mesmo ângulo, né? Então o que eu fiz aqui foi envolver aqui, ó, com fita crepe, adesivei tudo, tirei as bordas e praticamente eu fiz uma projeção, né? Cortei o adesivo aqui e fiz uma projeção em fita crepe dessa curva aqui. Adesivei do lado de cá, ó, e fiz a marcação. Agora é só cortar aqui que vai ficar muito próximo, quase igual, exatamente igual. Esse pedaço que eu cortei de um lado, vou cortar para o outro. Aí o restante que sobrar aqui é justamente a angulação de cima, beleza? Se gostou da dica, deixa o gostei aí, considere se inscrever no canal se não tiver inscrito, porque eu nunca vi ninguém ensinando aqui ou passando essa dica aí de fazer o corte tudo. Geralmente o pessoal já usa a máquina de ângulo, né, a máquina de corte, e olha no olho ou faz na dobradeira, então é diferente. Se você quer fazer em casa e não tem dobradeira ou máquina de dobrar cano, eu acho que dessa forma aqui é a forma mais simples que eu achei aqui, beleza? Aí pessoal, praticamente tudo cortado, só faltou a travessa central aqui, que eu vou montar as laterais, e aí a ordem de solda aqui que eu tô pensando em fazer é começar soldando as pequenininhas nesse pedaço aqui, ó, começar justamente por aqui, porque aí eu consigo alinhar com um ponto aqui desse maior aqui, e depois eu soldo essa daqui, e depois eu soldo a parte central. Pelo menos na minha cabeça tá fazendo sentido aqui. Vou ter que soldar no piso lá em casa, que é uma região bem plana, então vou dar uns pinguinhos de solda lá, deixar na posição, depois volto aqui para terminar o cordão de solda. Vou seguindo aqui, e quando finalizar eu mostro pra vocês como é que ficou aqui, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Fala pessoal, outro dia aqui, finalizei ontem toda a soldagem aí, toda a montagem da parte do arco aí da gaiola. Eu acabei empolgando um pouco, eu ia mostrar pra vocês antes de soldar a parte central aqui, mas acabei empolgando e acabei já soldando, deu 100% certo aquela medida que eu falei pra vocês de corte ali, aquela manha, né, de corte das curvas aqui, ó, deu 100% certo, bateu direitinho, eu até achei incrível como ficou esquadrejado. Pra soldar a parte de cima, eu primeiro soldei toda essa região aqui, com a curva ali de cima, e depois coloquei num piso bem plano e medi daqui até o outro ponto lá, e daqui até o outro ponto lá, de forma que as duas medidas sejam iguais. Assim eu tinha certeza que eles estão paralelos, e aí eu tirei a medida ali de um ponto até o outro em cima e cortei o tubo e comecei a soldagem ali. Soldei primeiro por baixo, coloquei no carro para conferir se estava tudo certo e terminei o cordão de solda. À medida que você vai soldando, vai ficando mais complicado, né, porque fica uma peça desajeitada, somente para mim aqui, que o cabo da minha máquina é bem curtinho, então eu tenho que soldar meio que agachado no chão. Eu tive que colocar lá em cima da bancada para terminar essas soldas ali de cima, mas no final deu tudo 100% certo, esmerilhei, tá vendo? O acabamento ficou perfeito. É igual eu falei, a gente vai fazer uma preparação para pintura, tudo isso daí vai ser preparado igual a pintura do carro aqui. Vai vir várias etapas aí de preparação para pintura, para deixar uma peça de acabamento estético assim muito bonita. E também ficou bastante resistente, né? A gente soldou todos os tubos de 2 polegadas ali, eu não consegui fazer a soldagem ali nas sapatas, porque eu preciso de mais uma pessoa, e eu tô sozinho aqui, para segurar, para eu dar um ponto de solda lá, para eu poder remover, porque senão vai ficar fora do lugar, e eu acho que é muito difícil aqui. Vocês já viram a dificuldade que eu tive só para fixar a lateral ali, para mostrar para vocês a questão do ângulo. Imagina uma peça grande como essa, então acho que ficaria ruim se eu tentasse fazer sozinho aqui. Então vou esperar meu irmão,
Ele vai segurar ali, a gente termina de soldar nas sapatas, eu faço a fixação do sapato, aí sim a gente consegue instalar no carro. Esse vídeo aqui eu vou ficar devendo, mas eu acho que só pelas dicas aí já vale um gostei, já vale a inscrição se não tiver inscrito no canal. Eu cheguei a esse método por tentativa e erro aqui, acabei descobrindo uma forma de fazer o corte e funcionou muito bem, as curvas batem certinho, dá pra ver que ele ficou bem gabaritado. Ficou bem alinhado também. Ainda não soldei a travessa ali, porque a gente vai decidir isso ainda. Eu falei com vocês que aquela travessa pode atrapalhar os bancos a inclinar para trás. Então é um carro de rua, não é um carro de pista. Então talvez eu não solde. Vou pensar. Vamos fazer tudo direitinho aqui. Vamos fazer o X e no final a gente pensa, antes da pintura, se vamos instalar essa travessa ou não. Tem que ver se vai sobrar material também, né? Então eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o gostei. Se gostaram, não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos bacanas. Até o próximo. Valeu!